Amém, amém. Privilégio, alegria poder partilhar mais uma noite do Evangelho com vocês, da Palavra de Deus, em especial nesse último domingo do ano. Espero no Senhor, seja uma palavra que traga encorajamento, instrução, ensinamento para a sua vida. Queria mais uma vez te convidar a orar nessa noite comigo, juntos como igreja. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, porque se estamos aqui, se chegamos aqui, foi pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E nessa noite especial de domingo, Pai, esse último domingo que nós cultuamos como comunidade de fé, nesse ano, nós queremos Te agradecer, e mais uma noite pedimos, humildes, e nos ilumine com Teu Espírito, Pai, para a gente compreender as Escrituras, nos ilumine com Teu Espírito Santo, para entendermos o Teu Evangelho, e que possamos sair daqui inspirados pelo Teu Espírito, no poder do Teu Espírito, para experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, ao longo de 2022 e de todos os anos que virão pela frente. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, em que o evangelista Lucas relata o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, amém. História linda, famosa, conhecida, especialmente nos períodos de EBF, né? Que tinha aquela musiquinha lá do Zaqueu era baixinho, né? Quem não cantou essa música deve ter ouvido em algum lugar, algum dia da sua vida. Irmãos e irmãs, é muito difícil não gostar de Jesus. É muito difícil não se sentir atraído pela pessoa de Jesus. É muito raro não perceber o quanto Jesus é importante, o quanto Jesus é singular, o quanto Ele é uma figura extremamente presente na história da humanidade, quer você seja da fé, quer não seja da fé. Até mesmo quem não é da fé, talvez até quem se diga e se professe ateu, vai olhar para a figura de Jesus, para a figura histórica de Jesus, talvez não para o Jesus da fé, não para o Jesus da ressurreição, não para o Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes, não do Jesus dos milagres, mas da figura histórica de Jesus, que é uma figura notavelmente conhecida, e não há quem duvide da existência, de que existia um homem chamado Jesus, lá de Nazaré. E essas pessoas vão olhar para Jesus e todas elas vão gostar de Jesus, porque conforme a gente professa aqui nessa comunidade, a gente aprende com Jesus o que, gente? Nós aprendemos com Jesus amor, nós aprendemos com Jesus empatia, nós aprendemos com Jesus o diálogo,
nós aprendemos com Jesus o perdão, nós aprendemos com Jesus a paz, nós aprendemos com Jesus a humildade, nós aprendemos com Jesus o amor ao próximo, nós aprendemos com Jesus a sermos mansos, nós aprendemos com Jesus tantas e tantas coisas, que estão repletas aqui nos evangelhos, relatadas nos evangelhos, e eu tenho certeza que esses estudiosos, que essas pessoas, que a sociedade, a humanidade de maneira geral, é muito difícil encontrar alguém que diga, não, Jesus é alguém ruim, eu não quero Jesus, não gosto de Jesus, não estou interessado na pessoa de Jesus, porque ele não tem nada para agregar para mim. Jesus tem o que agregar para toda a humanidade, e não à toa nós aqui o cultuamos, nós o louvamos, nós o exaltamos, tamanho reconhecimento que nós temos pela pessoa de Cristo, nós nos auto-intitulamos discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, nós dizemos que Ele é o nosso mestre, que Ele é o nosso Senhor, e nós o seguimos a vida inteira, nós aguardamos a volta dEle, inclusive, como comunidade de fé. Por isso, é impossível, ou praticamente impossível, não gostar de Jesus. Mas gostar ou não gostar de Jesus não é o suficiente. Não é o suficiente para aquilo que Jesus vem nos propor. E aqui no Evangelho Lucano nós temos essa história muito interessante sobre um publicano, o chefe dos publicanos, ou alguém muito notável entre os publicanos. Para quem não sabe, os publicanos eram uma classe de pessoas do primeiro século, judeus, que trabalhavam para Roma. Nesse primeiro século, o Império Romano estava ali estava acontecendo, estava ali no seu auge, e nesse momento aqui do primeiro século, existiam alguns judeus que trabalhavam para Roma, coletando impostos. Agora você imagina, você é judeu, e você coleta imposto de um irmão judeu seu, e entrega o imposto para Roma. Então esses publicanos eram um tipo de povo muito mal visto entre os judeus. Por quê? Porque muitas vezes eles se utilizavam dessa sua posição, inclusive para extorquir, para poder tirar vantagem ilícita na coleta do imposto, e para se enriquecer. Então esses publicanos eram pessoas muito mal vistas na sociedade judaica desse primeiro século. E o texto nos diz que Jesus estava passando ali por Jericó, atravessando a cidade, e Lucas comenta que havia um homem chamado Zaqueu, sobre Jesus. Notícias acerca de Jesus já tinham chegado aos ouvidos desse publicano, e notícias, sem dúvida nenhuma, muito parecidas ou equivalentes a todo o repertório que nós temos aqui nos evangelhos. Ele já tinha ouvido falar que Jesus era bom, ele já tinha ouvido falar que Jesus era manso, ele já tinha ouvido falar que Jesus perdoava, ele já tinha ouvido falar que Jesus era diferente dos religiosos. Quem não se lembra daquela passagem em que alguém fala assim, nossa, esse aí fala como quem tem autoridade, ele não fala como aqueles religiosos que ficam ali dizendo coisas sobre Deus, mas são soberbos, são arrogantes, não dão espaço para a gente, né? Em relação à fé, em relação a Deus, em relação ao templo, em relação aos ritos. Ele fala como quem tem autoridade, ele não fala da boca para fora, aquilo que ele fala, ele vive. Já viu gente assim? Você fala assim, olha, aquela pessoa ali você pode confiar, porque a palavra dela ali é suficiente, é uma pessoa que você pode, sabe, colocar a mão no fogo, talvez é demais colocar por qualquer um, né? Mas no caso aqui, as notícias que chegaram para Zaqueu eram muito fidedignas,
a respeito de quem era o Cristo, de quem era Jesus. E ele estava muito empolgado, muito feliz por saber que ele poderia encontrar Jesus. Então muita coisa chegou aos ouvidos do Zaqueu. Um Jesus que, sem dúvida nenhuma, tinha autoridade. Um Jesus que, sem dúvida nenhuma, era alguém diferenciado. Um Jesus que, sem dúvida nenhuma, era alguém que tinha se tornado ali famoso, conhecido, digno de você querer passar um tempo com ele, conhecer esse Jesus, ver ele pelo menos, porque ele tinha autoridade naquilo que falava, ele era confiável naquilo que falava, ele não era só mais um religioso, não era só mais um falastrão, não era só mais um rabi, não era só mais um guru espiritual, era alguém que falava e agia, e esse Zaqueu, ele ouve falar a respeito de Jesus, só que o problema dele é que quando Jesus vai passar por perto dele, ele era baixinho, então ele se articula ali para subir numa árvore, né? Aqui diz o texto, se tratava de uma figueira brava, né? E ele sobe ali nessa figueira para poder enxergar Jesus, nem que fosse de longe, o famoso Jesus, ele queria ver Jesus de longe, que fosse, mas enxergar Jesus. Ele se esforça para encontrar o Mestre. E na sequência do texto, a gente vê lá no verso 5, que Jesus, passando ali pela cidade, vendo Zaqueu em cima da árvore, pede para Zaqueu descer depressa, porque Jesus vai se hospedar na casa dele. E aí, é muito interessante, porque todo o povo começa a se queixar, dizendo que Jesus ia ficar na casa de um pecador. Lembra que os publicanos eram mal vistos? Que os publicanos não eram queridos? Que os publicanos eram impuros para todos os judeus? E é justamente na casa do pecador, na casa do impuro, na casa daquele que não era benquisto, que Jesus decide se hospedar. E Zaqueu, que tinha ouvido falar sobre Jesus, que tinha buscado um jeito de ver Jesus, agora ele vai virar um hospedeiro de Jesus. E ele fica muito, muito contente com isso. E aqui vale uma nota. Às vezes eu fico me perguntando, por que eu falo tão mal de religião? Às vezes eu fico me perguntando, por que eu tenho sido, ao longo dos meus últimos anos, um crítico a respeito da religião, do mundo religioso? E me ocorreu a seguinte resposta, é porque a Bíblia, em todos os momentos, critica a religião. Jesus, em todos os instantes, em todas as oportunidades, os evangelistas fazem questão de sinalizar o quão chato esse povo era em relação ao evangelho ensinado por Jesus. E mais uma vez o povo, os religiosos, não perdem a oportunidade de fazer uma crítica a Jesus, e o evangelista Lucas não perde a oportunidade de deixar registrado o fato de que todo mundo chiou com o fato de Jesus ter decidido ficar na casa do pecador. Se Jesus tivesse ficado na casa do sumo sacerdote, estava tudo bem. Se Jesus tivesse ficado na casa de um rabi, um mestre bem conhecido, bem respeitado, estava tudo bem. Se Jesus tivesse ficado na casa de alguém que tivesse se purificado para comer, estava tudo certo. Se Jesus tivesse ficado na casa de um beato, de uma beata, né? De um santarrão, de uma santarrona, tivesse ficado na casa de um crente, estava tudo bem. Mas Jesus faz questão de ficar na casa do chefe dos publicanos, como se não bastasse ser um publicano, é o chefe dos publicanos, é o manda-chuva dos pecadores, é o traíra dos traíras, é o pior dos piores, é o mais malquisto ali, é justamente aquele, ô Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa hoje, na sua casa que eu quero ficar. Então saibam, meus irmãos, antes de eu fechar esse parênteses, os evangelhos, e quando a gente lê Jesus, vocês vão perceber que existe uma tensão gigantesca
entre religião e evangelho. Gigantesca. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Não necessariamente tem a ver com outra. E no contexto do primeiro século, no contexto dos evangelhos, praticamente não tem nada a ver com a outra. Até porque são os próprios sacerdotes, o próprio pessoal do templo, quem articula toda a crucificação do Cristo. Então lembrem-se disso para a vida de vocês, para 2022, se vocês esquecerem toda a minha mensagem nessa noite. Seguir a Jesus não é seguir uma religião. Seguir a Jesus não é seguir uma placa de igreja. Seguir a Jesus não é seguir o que o pastor fala necessariamente. Seguir a Jesus não é ficar obedecendo o que santarrões e santarronas ficam te dizendo que você tem ou não tem que fazer. Não necessariamente tem a ver com isso. Guardem isso no coração de vocês. Seguir a Jesus significa você ler os evangelhos e deixar que o Cristo dos evangelhos te direcione na sua vida. E isso pode sim te levar a complicações no próprio ambiente religioso. Porque venhamos, se vem um missionário aqui para a igreja, e ao invés de ele ficar em uma das nossas casas, ele decide parar a pessoa pior das piores que a gente pode imaginar na nossa criatividade, aí na rua, e decide falar assim, eu vou ficar na sua casa. E a gente olhar para isso, talvez a gente vá torcer o nariz, não vai não? Talvez vai. Talvez vá, talvez alguns vão, talvez alguns não, enfim. Mas vai gerar um mal-estarzinho, no mínimo. Então, fecha parênteses. Esse é o pessoal criticando Jesus. Na sequência, Jesus vai para a casa dele e se hospeda na casa dele. Provavelmente ali eles estão comendo, talvez eles estão tendo uma noite agradável, estão tendo uma conversa. E o texto vai dizer para a gente que vai chegar um dado momento, versículo 8 do capítulo 19, Zaqueu se levanta e diz para o Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Perceba, ele ouviu falar sobre Jesus, ele se aproximou de Jesus, Jesus respondeu à aproximação dele de uma maneira inesperada. Ele está na casa de Jesus. Aliás, Jesus está na casa de Zaqueu. E Zaqueu, nesse momento, ele diz, eu vou, nesse momento, dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu roubei, eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus diz, hoje entrou salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Na nossa vida, muitas vezes a gente ouve falar de Jesus. A gente escuta sobre Jesus. E como eu disse, muito provavelmente a gente vai ter uma ótima impressão de quem Jesus é. Porque Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é perdão. E a gente vai saber que Jesus perdoa os nossos pecados, que Ele tem salvação para nos dar, que Jesus gosta dos pobres, que Jesus se preocupa com o próximo, que Jesus é a imagem do Deus invisível. A gente vai ouvir falar a respeito de Jesus. E muitas vezes a gente vai ouvir falar de Jesus e vai ficar ouvindo falar de Jesus sem sequer ter uma experiência com Jesus. Sem sequer se encontrar verdadeiramente com Jesus. Você pode vir dominicalmente nessa igreja e você vai ouvir falar de Jesus. Você vai ouvir sobre Jesus, você vai ler sobre Jesus, a gente vai falar sobre as histórias de Jesus, sobre aquilo que a teologia diz a respeito de Jesus. Só que ouvir somente de Jesus, meus irmãos e irmãs, não é suficiente. Vir para um culto em que você ouve canções sobre Jesus, ouve uma pregação sobre Jesus, ouve dos seus irmãos e irmãs sobre Jesus, lê um boletim sobre Jesus, não é o suficiente. Porque ouvir sobre Jesus não vai fazer com que você tenha uma experiência verdadeira com Jesus.
É por isso que na placa daquela igreja, da nossa comunidade, a gente colocou lá, um lugar para se encontrar com o Pai. A gente poderia colocar um lugar para se encontrar com Deus. E a minha oração, quando eu prego dominicalmente, não é para você entender simplesmente o que eu estou dizendo, é para que você possa se encontrar com esse Jesus relatado nos evangelhos. É para que você possa ter uma experiência pessoal com Deus aqui e agora, ou talvez assistindo online. É para que você possa experimentar a realidade de Cristo na sua vida. Porque ouvir falar sobre Jesus não é suficiente. A humanidade ouviu falar sobre Jesus. E às vezes eu até me pergunto, tem gente que discute algumas coisas a respeito de educação. Existe um debate sobre educação muito interessante. Se tem que haver ensino religioso nas escolas, sim ou não. E muitas vezes os religiosos querem que nas escolas públicas haja liberdade para se ensinar o cristianismo. E aí vem o outro grupo e fala, não, mas o Estado é laico, não pode ter o ensinamento de uma religião aqui. Eu fico me perguntando, o que adianta? Qual que é a necessidade de ter o ensinamento de uma religião que vai falar sobre Jesus na escola? Se ouvir falar sobre Jesus é suficiente, ora, nossa estratégia de evangelização está errada. Vamos alugar um monte de carro de som, vamos botar a Bíblia falando lá na voz do Cid Moreira, bonitona, e vamos sair por aí divulgando Jesus. Ora, se ouvir sobre Jesus é suficiente, logo a gente divulga o evangelho simplesmente com um monte de carro de som, conforme as pessoas forem ouvindo, logo elas vão assimilar Jesus. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Não basta ouvir sobre Jesus, é preciso abrir o coração para Jesus entrar, é preciso experimentar a realidade de Jesus. Não à toa, muitas vezes em cultos, a gente faz um apelo, quantas pessoas levantam a mão? Todas? Todas ouviram de Jesus, mas nem todas tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Então são coisas diferentes. Zaqueu aqui, ele só tinha ouvido falar sobre Jesus e aquilo o agradou, mas ainda não era suficiente. E ele foi atrás de Jesus. Ele tentou se articular para ir atrás de Jesus. E ir atrás de Jesus é importante. Ir atrás de Jesus é importante. Na nossa caminhada de fé, muitas vezes dentro da igreja, a gente ouve falar, precisamos buscar mais Deus. Precisamos buscar mais o Senhor. E sem dúvida é importante buscar Deus. É importante buscar o Senhor. E as pessoas buscam estratégias para buscar Deus. Os nossos irmãos pentecostais, eles costumam buscar Deus em montes. Eles vão para os montes orar para buscar o Senhor, no monte. E eles contam, muitos deles contam de experiências em que o mato brilhou, Lucão? Você já foi para o monte, Já viu o mato brilhar. Contam de experiências em que eles viram anjos, experiências às vezes surpreendentes. Eu tenho algumas experiências dentro desse tipo de contexto para contar. Nunca vi um anjo, nunca vi o mato brilhar, embora tenha tentado alguns anos atrás, não vi o mato brilhar não. Mas o fato é que muita gente vai buscar Deus dentro do grupo dos pentecostais, por exemplo, dessa maneira. Tem gente que vai buscar Deus e vai buscar em oração, dobra o joelho. Quem nunca ouviu? Aquela mulher é uma mulher de oração. Testemunho bonito. Gente que dobra o joelho e ora, clama a Deus. Gente que tem o joelho calejado de tanto orar, de tanto buscar o Senhor. Importante. Quantas das vezes a gente faz vigília de oração numa comunidade de fé, com a intenção de buscar ao Senhor? Só que muitas vezes esse buscar o Senhor, ele acontece dentro de um lugar tão egoísta, porque a gente quer buscar o Senhor para a gente ter a nossa experiência, e não é uma experiência qualquer, é uma experiência extraordinária. Eu me lembro de muitos contextos, o Guilherme participou comigo de alguns desses momentos, em que a gente ia para retiros de igreja, e ia ter um momento da vigília. Gente, era um negócio surreal. Todo mundo queria ir para a vigília, porque todo mundo queria ver o extraordinário. Todo mundo queria ver a coisa acontecendo. Todo mundo queria ter a sua experiência para contar. Era uma coisa até bonita de ver. Mas depois, quando você analisa, você percebe que é uma coisa até que envaidece o coração daqueles fiéis. Porque um quer contar a experiência maior que o outro, um quer ver mais alguma coisa que o outro, um quer entregar mais profecia do que o outro.
E quantas vezes eu não ia para esse tipo de ambiente, e outros irmãos e irmãs também testemunharam da mesma experiência, em que todo mundo estava pegando fogo e você estava lá assim, ó, frio, se sentindo, sabe? Um irmão frio e gelado. Você falava: Senhor, o Senhor está falando com todo mundo e não está falando comigo. Todo mundo está sentindo, experimentando, e eu não estou experimentando nada. E aí parece que até a gente era tentado a forçar um pouquinho a barra para sentir também, para você não ficar meio deslocado. Mas não dava, a consciência também não deixava. Então, esse tipo de situação, buscar Deus, ir atrás de Jesus, subir na figueira para ver Jesus, para encontrar Jesus no meio da multidão. Muita gente quer fazer essa experiência, quer ter essa experiência. Agora eu quero dizer algo para vocês, pensando sobre essa mensagem, sobre a proposta, esse caminho de salvação que Jesus, e que em especial Lucas está nos contando nessa história, querer buscar Deus, buscar Jesus, também não é o suficiente. Pode ser muito bom buscar Deus, pode ser muito bom, mas não é suficiente. E não à toa a gente vê Jesus interpelando Zaqueu e dizendo: desce da árvore que hoje eu vou para a sua casa. Hoje eu vou para a sua casa, Zaqueu. Você já ouviu falar sobre mim, você já me viu, já me encontrou, e agora você me encontrou e eu estou te respondendo. E hoje eu quero te dizer que eu vou para a sua casa. É lá que eu vou ficar hospedado. E ele se alegra muito, e vai para a casa do Zaqueu. Jesus vai para a casa do Zaqueu. E aí acontece algo muito interessante. O momento que Jesus declara que a salvação entra naquela casa, é na hora que o Zaqueu, ele decide dar metade dos seus bens aos pobres e restituir todos aqueles que ele extorquiu, todos aqueles que ele roubou. E aí, a gente entra no ponto onde que a salvação ela se torna plena, onde a salvação se torna completa, onde a salvação se torna palpável, onde a salvação se materializa, meus irmãos e irmãs. E eu queria te encorajar, nessa noite, a pensar a salvação dessa maneira, conforme a gente vê aqui. Porque não foi na hora que Zaqueu ouviu que a salvação chegou. Não foi na hora que Zaqueu viu que a salvação chegou. Não foi na hora que Jesus respondeu que a salvação chegou. Foi na hora que Zaqueu foi tomado por um choque de consciência, em que ele decidiu agir. E a ação dele materializou o arrependimento dele. A ação dele materializou a conversão dele. A ação dele transformou em algo palpável aquilo que estava acontecendo no coração do Zaqueu. E aqui que entra o nosso ponto. Hoje pela manhã um homem passou aqui depois do culto, todo mundo já tinha ido embora quase, e ele passou aqui: o que é aquilo ali que está na placa da igreja? Imitação. Aí eu falei assim: é imitar Jesus. Aí ele falou: muito bom. Eu falei: vem imitar Jesus junto com a gente. E o ponto é o seguinte, queridos: se nós quisermos que a salvação seja algo pleno na nossa vida, olha, com todo o respeito que há no mundo, não basta você vir para o culto para ouvir falar sobre Jesus. Não basta você querer subir na figueira, subir nos montes, ver anjo, ver mato brilhar, tão somente. Não basta tão somente Jesus bater na sua porta. Não basta tão somente Jesus querer se hospedar na sua casa. E Ele vai querer se hospedar na sua casa, mesmo que você seja o pior dos piores, o publicano dos publicanos, porque Jesus sempre está interessado em se encontrar conosco, sempre está interessado em responder a nossa chamada, a nossa busca por Ele. Agora, o que vai fazer a diferença para a salvação ser plena na sua vida, sabe o que é? É quando a tua espiritualidade, a tua experiência com Deus, ela se transformar em algo concreto e real. É quando ela virar prática, é quando ela virar uma prática bem refletida, é quando ela vira ação. É aí que a fé, é aí que a salvação está completa, está plena. E aqui no caso do Zaqueu, que era um homem rico, é claro que isso tinha a ver com dar metade dos bens aos pobres.
É claro que isso tinha a ver com esse ladrão, esse bandido que ele era, restituir aqueles a quem ele roubou. Agora, o que a gente pode pensar para 2022 para a nossa prática? O que eu e você podemos pensar sobre o que está faltando na nossa prática como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus? Será que a nossa prática está boa no quesito humildade? Será que nós temos praticado a nossa humildade diariamente? Será que nós temos praticado a nossa generosidade diariamente? Será que nós temos praticado a bondade diariamente? Como eu disse aqui no começo do culto, acabamos de passar pelo Natal, uma data maravilhosa, uma data muito gostosa, uma data que é muitas vezes a oportunidade para a gente pedir perdão para quem tem que pedir perdão, para a gente perdoar quem a gente tem que perdoar, para a gente ser família com a nossa família, para a gente amar quem a gente tem que amar. É uma data romântica, bonita, gostosa, em que tudo contribui para que tudo fique bem e gostoso. Mas o Natal é uma vez por ano, dia 24 e 25 de dezembro. E no dia 26? E na segunda-feira, dia 27? Como que a nossa fé tem se materializado na prática? O caminho e a proposta de salvação cristã não é um caminho que termina quando a gente ouve sobre Jesus. Você pode bater cartão aqui o resto da sua vida ouvindo sobre Jesus, e você vai ouvir sobre Jesus, mas não será o suficiente. Você pode buscar Jesus aqui, querer abrir seu coração para Ele aqui, todos os cultos, todos os louvores, em todas as oportunidades. Você pode ver um anjo aqui dentro, você pode ver coisas extraordinárias, mas o você ter essas experiências não será o suficiente. Você pode ouvir Jesus falando com você: volta para minha casa, eu quero entrar na tua casa, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Agora, ver Jesus e ouvir Jesus respondendo à tua busca por Ele, também não é suficiente para a salvação ser completa. A salvação, ela chegou aqui no momento em que o Zaqueu agiu. No momento em que ele entendeu e aquele discernimento o fez levar toda a fé dele para uma prática. Significa o seguinte isso: sabe aquela pessoa para quem você tem que pedir perdão? Perdoe, peça perdão, não deixa para amanhã. Sabe aquela pessoa que você precisa amar mais? Ame hoje, não ame amanhã. Sabe o seu cônjuge que você precisa se reconciliar? Se reconcilie hoje, não se reconcilie amanhã. Sabe aquele dinheiro guardado que não está servindo para nada? Dependendo, você tem que fazer como o Zaqueu, tem que pegar metade, dar metade aqui para a gente comprar cesta básica. Sabe a ética profissional no seu trabalho que está faltando? Então, você tem que ter essa ética profissional no teu trabalho hoje, não amanhã. E isso tem a ver com a sua fé. Isso tem a ver com seguir Jesus, isso tem a ver com ser discípulo de Jesus, isso tem a ver com desfrutar dessa salvação. É justamente quando a nossa mente muda, e consequentemente as nossas ações, que a salvação, ela é algo completo na nossa caminhada e na nossa vida. O meu desafio para vocês nessa noite é esse: a gente está entrando um novo ano, e como disse bem o Senhor que passou por aqui nessa manhã, o que é esse negócio de imitação? Então, imitação tem tudo a ver com salvação. Tudo a ver com salvação. A consequência natural da fé que nós temos no Cristo, uma vez que nós ouvimos, uma vez que nós buscamos, uma vez que Ele nos respondeu, é sermos como Ele é imitarmos Ele. Imitarmos Ele. A pergunta que eu faço para todos nós aqui: você tem imitado Jesus? Você tem imitado Jesus? Eu costumo dizer, e a gente percebe isso claramente, o Brasil tem se tornado um país cada vez mais evangélico, em questão quantitativa. A pergunta que a gente precisa fazer quando a gente analisa isso, é se nós temos visto Jesus nesses evangélicos que professam fé em Jesus. E visto Jesus neles onde? Em ações práticas.
E é óbvio que eu não estou falando de deixar de ir no cinema, de deixar de jogar futebol no domingo, de se vestir com roupa X, Y, Z. Não estou falando de moralismo barato. Eu estou falando de vida, de viver um amor, de viver uma prática amorosa, de viver o perdão, de ter o perdão como estilo de vida. É para isso que Jesus nos chamou. Quando Ele fala para a gente salgar a terra, iluminar o mundo, gente, é para a gente manifestar esse amor. A nossa sociedade, o nosso mundo, só vai ser um lugar um pouquinho melhor se nós agirmos no mundo como Jesus. Se nós agirmos no mundo como Jesus. Não se nós formos no culto ouvir sobre Jesus. Não se nós formos no monte buscar Jesus. Não se nós tivermos um sonho de Jesus falando com a gente. Se nós agirmos como Ele. Porque com Zaqueu foi assim. Hoje chegou salvação nessa casa, porque Zaqueu ouviu, me buscou, eu respondi e ele agiu. Que assim seja a minha vida, que assim seja a sua vida, uma vida de ação. Eu creio, se você for como Jesus e agir como Jesus, na sua casa, pensando de uma maneira assim, bem no nosso ambiente familiar, eu tenho convicção de que seus filhos vão ser diferentes, os seus netos serão diferentes, os seus parentes próximos serão impactados pelas suas ações, porque o cheiro da salvação vai estar perceptível, e a gente não consegue sentir cheiro no coração, cheiro de salvação, quando a gente só ouve falar de Jesus. A gente sente o gosto, o aroma, o bom perfume de Jesus, quando a gente age como Ele. 2022 está chegando, e eu, sinceramente, como evangélico brasileiro, eu não quero ser só uma estatística, não. Eu não quero ser só mais um. Eu quero agir, eu quero agir. Eu quero ouvir Jesus dizendo, hoje chegou salvação na casa do André. Hoje, eu quero que Jesus diga, nesse culto de domingo à noite chegou salvação aqui em Quitaúna. Porque o Toninho decidiu fazer uma coisa que ele não estava fazendo antes. Porque o Edevar decidiu mudar alguma coisa que não estava legal. Porque a Bia decidiu e percebeu que ela tem que ter um outro olhar, uma outra visão. Porque a Lu decidiu perdoar hoje e ela não tinha perdoado ontem. É isso. O Evangelho é prática. O Evangelho é vida. O Evangelho é encarnação. O Verbo encarnou, se fez, se materializou. Que a nossa espiritualidade para 2022 seja cheia de imitação. Imitação. Porque é quando existe imitação que a salvação se faz completa. Na minha e na sua vida. Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento para orar comigo. E quero te dar um tempo para você orar, para você colocar sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus já na sua vida. Talvez você tenha ido atrás de Jesus muitas vezes na sua vida. Talvez Jesus já bateu até na porta da tua casa. Mas você ainda não está vivendo como Ele viveu. Eu queria te dizer que essa proposta do Evangelho é para você, seja quem você for. Seja que tipo de pessoa você for. Independente do seu pecado, do tamanho do seu pecado, se você é um publicano do século 21, se você é alguém indigno, talvez para os lugares religiosos, saiba que essa proposta é para você. E se você abrir o teu coração para a proposta do Evangelho, você vai começar a imitar Jesus nessa vida. Deus e Pai querido, estamos diante de Ti, Pai, nessa noite, nesse último culto de 2022, de 2021, e nós Te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos ilumine, que Teu Espírito Santo possa nos mostrar que tipo de ação nós devemos ter
para experimentar e vivenciar essa salvação plena, como a que chegou na casa do Zaqueu. Sonda o nosso coração, sonda a nossa alma, o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, Pai, para que a gente possa ter atitude, uma atitude que tire da sua boca a frase que Jesus disse para o Zaqueu nesse dia: hoje entrou salvação neste lugar. Ó Pai, eu peço pelas nossas vidas, peço, Senhor, que possamos imitá-lo diariamente, Deus, desfrutando da alegria da salvação que o Senhor tem para nós, de maneira prática, Deus. Eu peço pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que têm tido dificuldade de materializar o Evangelho no dia a dia, que têm se sentido impedidas de concretizar em ações a sua própria fé. Eu não sei se a dificuldade é dificuldade de perdoar, eu não sei se é dificuldade de amar, eu não sei se é dificuldade em dividir recursos, eu não sei qual a dificuldade, Senhor, se é falta de humildade, se é falta de bondade, de domínio próprio, de mansidão, mas que o Teu Espírito Santo os ajude a praticar a salvação que nós recebemos do Senhor de maneira tão graciosa. Que assim seja com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.